Salve, salve galera, tudo bom? Hoje a gente vai estar fazendo uma videoaula aí sobre Vuex. Não é uma coisa tão simples, né? E nem é aconselhável você utilizar ele quando você tiver o primeiro contato com SPA. Mas aí para pessoas que já têm uma certa experiência com SPAs e tudo mais, elas vão ver a necessidade de utilizar o Vuex e vão entender o motivo da gente utilizar, beleza? Bem, então assim, tem a documentação aqui oficial do Vuex, né? vuex.vue.js.org, e aqui ele diz para que é, né? O que é esse Vuex? O Vuex é um padrão de gerenciamento de estado, né? Uma biblioteca para aplicativos Vue.js. Então, ele serve como um store centralizado para todos os componentes em uma aplicação, com regras garantindo que o estado só possa ser mudado, né, no caso, mutado, de forma previsível. E vamos ver aqui, tem um gráfico assim. O que basicamente um aplicativo ele precisa ter? O estado, que é a fonte da verdade, né, que direciona o nosso aplicativo, a view, que é apenas um mapeamento declarativo do estado, e as ações, que são possíveis maneiras pelo qual você pode mudar esse estado. Aqui ele mostra uma representação desse fluxo, porém ele nos traz um monte de problemas. São múltiplas views, podem depender do mesmo pedaço de estado, ações de diferentes views podem precisar mudar esse pedaço de estado, e aí vem o Vuex com a sua solução. Eu vou explicar através desse gráfico um pouquinho como é o fluxo e posteriormente a gente vai tentar implementar, né? Vai mudar o fluxo que a gente está utilizando atualmente e vai tentar passar para o Vuex, beleza? Então vamos tomar como referência essa rota aqui, certo? Quando a gente entra na rota posts, ele vai fazer uma requisição, né? Vamos olhar o nosso código aqui. Fica em pages post. Então o que ele faz, né, ao entrar aqui nessa página? Ele possui um estado chamado posts. Quando a gente inicia a nossa aplicação, ele faz uma requisição para a API e muda o estado desse post através de uma resposta, ok? Mas agora pensa, vamos dizer que você precisa dessa mesma listagem em outro canto da sua aplicação. O que aconteceria? Você faria novamente as mesmas coisas. Vocês teriam um estado dentro do seu outro componente. Você tentaria também fazer uma outra requisição para depois mudar esse mesmo estado. Então você teria até, de certa forma, uma repetição de código, né? Então como é que o Vuex trabalha isso? Ele faz o seguinte: o seu componente ele vai fazer um dispatch, ou seja, ele vai disparar, né, uma action. Essa action, o que ela vai fazer? Ela vai se comunicar com o back-end, que no caso é uma API, e vai recuperar esses dados. Ao recuperar esses dados, o que ele vai fazer? Não é a action que vai alterar diretamente o seu estado. Ele vai mandar através de um commit para uma mutation. Essa mutation vai pegar as informações que essa action mandou e vai mutar, vai fazer uma mutação no estado, e depois de fazer essa mutação ele devolve essa informação para o componente, beleza? É mais ou menos isso que funciona. Eu vou estar colocando aqui embaixo algumas videoaulas que foi por onde eu aprendi, que eu acho muito interessante, do Fábio Vedovelli. E além disso eu vou colocar mais um artigozinho para vocês também darem uma lida e tentarem entender. Para eu entender o Vuex, eu assisti pelo menos umas 3 vezes essa aula, implementei em momentos diferentes, até porque eu não seguia a risca o que ele vinha fazendo. Eu pego sempre uma aplicação minha, onde eu tenho uma necessidade, e tento implementar utilizando, né, a videoaula e tudo mais, entendendo, e vou tentando implementar lá. Então eu demorei um pouquinho, tipo assim, eu entendi até uma certa parte, depois eu parei, digo, não, deixa eu dar uma respirada, no outro dia eu fui, não, vamos dar continuidade, e fui até entender ele por completo, ok? Então vamos lá.
A gente tem aqui o nossa aplicação que a gente vem utilizando até o momento. E aí a gente vai ver que na nossa instalação a gente instalou o Vuex. Então ele cria essa pasta chamada Store, certo? Deixa eu fechar essas outras coisinhas aqui. Pronto. Ele cria uma Store onde ele tem um index principal, onde você declara que você coloca, né, os seus módulos, e esses módulos eles são importados através dessas pastinhas que são criadas aqui. Cada pasta dessa ela possui a sua própria action, que é o seu módulo, né? Isso daqui é um módulo. Possui sua própria action, o seu getter, o seu próprio index, que é onde você importa tanto as actions, os getters, as mutations e o state. Você importa aqui dentro, ó, dessa forma, ok? Então o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente copiar essa pasta por completo e colar aqui dentro. Vai ter, né, um outro nome. E aí a gente vai chamar essa pasta de post, ou posts no plural. Eu vou deixar no plural, certo? Na nossa action a gente vai fazer alguma coisa, no nosso getter também. Aqui deixa eu ver se vai ter que alterar, não. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui no nosso componente posts, olha só, a gente criou esse estado aqui, né? A gente vai tirar toda essa parte aqui, ok? Esse estado não vai mais existir. Esse mounted aqui eu vou comentar, só para a gente saber onde a gente chamou, ok? E isso aqui eu também vou estar comentando, beleza? Então qual é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar? Vou salvar aqui, ele vai dar um erro lá, mas a gente não se importa agora. O que a gente vai fazer por primeiro? Primeiro a gente vai criar aqui o nosso estado posts, igual como tinha lá no componente. Só que dessa vez ele vai ser aqui dentro do nosso state do Vuex, beleza? Segundo passo, aqui dentro da nossa action vai ser onde a gente vai estar criando as nossas ações que vão estar consumindo a API, como eu mostrei naquele gráfico anterior. Então vamos lá. Eu vou apagar isso daqui. O primeiro ponto que a gente vai estar utilizando vai ser importar o view, certo? Para que a gente possa utilizar aquela parte global do Axios que a gente criou. Vamos lá, a gente vai criar o nosso primeiro método aqui, né? Nossa primeira action. Então a gente vai chamar de setPosts, ok? Por que a gente chama de set e não get? Porque pelo fato de você estar setando o valor de um state, ou seja, você vai estar alterando o valor de um state, a gente segue essa boa prática, né, de dizer que nós estamos fazendo um set, ou seja, a gente está modificando um valor e não recuperando um valor. Essa é a função do action. Então, a gente vai utilizar dentro dele o commit, que é para onde a gente vai alterar nossa mutation, certo? Posteriormente. Certo. Agora, o que a gente vai fazer? Eu, por padrão, costumo fazer uma nova promise, para que, se eu necessitar, eu consiga tratar isso também do lado lá do componente. Então, eu vou criar uma nova promise. Isso aqui é padrão, né? Onde uma promise ela tem o resolve e o reject. Okay. E agora, aqui dentro, o que a gente vai estar fazendo? Vai estar disparando através do Axios, né, a API. Então, a gente vai utilizar o ViewPrototype e o Axios que a gente criou lá, né, de forma global e tudo mais. A gente vai fazer um get. Isso você pode estar vendo é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Ó. Deixa eu trazer para cá só para você acompanhar. Vou comentar essa linha também para ficar parecido, certo? Então o que eu vou estar fazendo? Um get. Preciso fazer a interpolação com aquele process env, que é onde tem o endereço da nossa API. Mesmo endereço, /v2/posts. Opa. Posts. Ok.
E agora, na resposta, aqui no nosso DEM, vai mudar um pouquinho, certo? Aqui a gente coloca uma resposta. Essa resposta, como é que ela vai funcionar? Eu não posso pegar o estado do posts e alterar diretamente através de uma action. Eu preciso fazer uma mutação nele. Para fazer uma mutação, desculpa, a gente faz um commit, como a gente já está chamando aqui em cima. E nesse commit a gente vai estar disparando, né, uma mutação. A mutação a gente deixa em letra maiúscula por padrão. É uma boa prática. Então, set posts. E passando res.data, ou seja, a resposta da minha API, como a gente fez aqui, ó, anteriormente. Beleza? E caso ele dê um erro, agora a gente vai ter aqui um erro, ok? E a gente vai dar um console.erro aqui por enquanto. Console.erro. Prontinho, ok? Foi criada a nossa action. Agora a gente precisa exportar ela. A gente faz um export aqui, set posts, como a gente fez ali em cima, ó, mesmo nome daqui. A gente exportou essa constante, ok? Vou apagar esse restante aqui. Não esqueça que o ESLint ele vai brigar com você se você não tiver uma última linha aqui, ó. É necessário quando você finaliza o seu arquivo ter uma última linha em branco, apenas uma. Ok, só que agora a gente não tem essa mutation aqui e a gente precisa construir ela. Então o que a gente vai fazer? Vem aqui em mutations, a gente pode apagar tudo isso daqui e vamos criar da mesma forma um const set posts. Só que agora aqui o que ele usa? Ele usa o estado de onde ele está, né? O state onde ele está e os dados que são passados para ele, como a gente passou lá na action. E basicamente o state.posts, que é o estado que a gente criou bem aqui, ó, em state, esse cara vai sofrer uma mutação recebendo os dados. O que são esses dados aqui? Nada mais é do que essa resposta da API que nós estamos passando aqui, ok? Então ele recebe aqui e nós fazemos a mesma coisa, export set posts, ok? Exportamos essa mutation. Então a gente tem a nossa action, nós temos a nossa mutation e nós temos aqui no state o nosso state. Agora a gente tem que vir aqui no index, né, ó, fora aqui da pasta dos módulos, nós vamos fazer uma cópia disso aqui e alterar. Nós vamos recuperar o módulo posts da pasta posts. E aí colocamos aqui, pronto. Agora ele está exportando esse módulo para que toda a nossa aplicação tenha acesso, ok? Aqui em posts, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa dar um import do Vuex, né, do plugin do Vuex. Ele traz alguns mapeadores. Então eu vou tentar fazer a map actions, que é o que eu vou precisar aqui, e o map state, ok? São esses que eu preciso. Aqui na computed eu vou estar adicionando o state. Então como é que a gente faz? A gente utiliza dessa forma, map state, onde do state de posts que a gente criou, a gente vai estar importando de lá, vamos dizer assim, o state posts. Beleza? Bem tranquilo. Opa. E aqui dentro dos métodos, a gente vai estar tentando importar a nossa action. Então, map action, posts também. Qual é o nome da nossa action que a gente tentou criar lá? Foi set posts. É o mesmo nome que está na action aqui, ó. Set posts, ok? Deixa eu ver, tem uma linha aqui, uma linha embaixo, para ver se... Ó, aqui não tem uma linha, ele vai reclamar, mas eu vou deixar aqui de propósito para a gente ver como é que está a nossa aplicação rodando lá, ó. Ele diz que no posts, na linha 28, né? Vamos ver aqui qual é o problema.
no posts, na linha 28, 28, 28, bem aqui. Ah, tá, faltou um espacinho bem aqui. Ok. Aí agora nas actions, também deu um problema na linha 6, ó. Na minha action faltou um espaço ou tem um espaço a mais. Vamos ver aonde é esse problema. Na linha 6, né? Bem aqui. Prontinho. E agora sim, na mutation ele está dizendo que precisa de uma nova linha no final do nosso arquivo lá. Então aqui na nossa mutation, ó, como eu deixei de propósito. Prontinho. E aí, a nossa aplicação recarregou, mas porém, olha o que está acontecendo bem aqui. Eu não estou disparando essa action. Eu apenas estou trazendo ela para dentro do meu componente, certo? Eu vou apagar isso aqui. E aí no nosso mounted, que era onde a gente disparava como o método para carregar as nossas informações, será o mesmo que eu vou fazer, só que agora utilizando a action this.setPosts. Ou seja, essa função aqui está acessível através desse mapeamento. Então eu tento fazer ela ao fazer o mounted da minha aplicação. Vou dar um F12 aqui para ver se está dando algum erro. Ó, trouxe, então não está dando erro, trouxe as informações corretamente. Porém, naquela lógica que a gente tinha aqui dentro, a gente fazia, né, o show do loading e depois o hide dele. A gente pode estar fazendo isso aqui dentro da nossa própria action. Olha só, a gente pode fazer um import loading aqui, né, loading do Quasar. E aí, vamos lá. Eu disparei essa action, então eu preciso que o loading deu show. A gente pode estar colocando informações aqui dentro, por exemplo, o delay que ele demora para abrir. Vou colocar aqui de 300 milissegundos. Okay? Então, eu dei o show nele. Agora, faltou mais uma coisa também, ok? Vamos lá. Eu dei o show e depois agora eu posso dar o hide. Loading.hide. Vou copiar tanto daqui para cá. Vou colocar aqui também. Só para a gente testar, ok? Vamos ver. Ele tem que abrir o loading, ó. E quando ele receber a resposta da API, ele precisa dar o hide. Ok, funcionou. A gente pode estar fazendo dessa forma, ok? Ou o ponto que a gente esqueceu foi isso aqui, ó. Eu preciso dar um resolver, porque eu não estou utilizando isso, e passar, por exemplo, res.data. E a mesma coisa aqui no catch. Eu preciso dar o reject e passar o erro, por exemplo, se eu quiser tratar lá dentro do meu componente. Então você pode estar passando aqui dentro, ou você pode fazer da seguinte maneira também, ó. Eu vou comentar essa linha aqui do loading, essa aqui também e essa aqui também. Ok? E eu posso estar fazendo esse carregamento aqui dentro também, sem problema nenhum, porque a gente criou uma promise. Então, eu faço isso. Quando a minha API responder lá, ela vai dar o resolver. Então, quando der o resolver, eu quero que ele faça, na verdade, antes, só ao iniciar minha aplicação aqui, meu componente de post, eu quero que ele faça o this.que.load, se eu não me engano é assim, .show. Ok? Ele vai estar mostrando o show novamente. E quando ele responder, eu quero que ele faça o this.que.load.hide. Vamos testar. Esse funcionou. Eu vou dar um F5 aqui. Não funcionou. Deixa eu ver qual foi o errinho que deu por aqui. Está dizendo que show é undefined. Eu não lembro bem se é dessa forma que a gente chama aqui. Deixa eu olhar aqui na documentação do Quasar rapidinho. Eu nem abri ela hoje. Documentação, componente. E aqui embaixo a gente tem o load. Tá aqui. Para a gente chamar ele daquela forma, é no minúsculo.
Desculpa. Então aqui, ó, minúsculo, minúsculo. Aí a gente volta aqui. Opa, funcionou, olha só. E quando responder tem que dar o hide. Então você pode estar fazendo isso aqui dentro ou lá dentro da Action. Eu, para não poluir esse componente aqui, eu deixo assim e faço isso aqui dentro. Então vou dar Ctrl Z aqui. A não ser que essa API ela possa ser disparada de forma assíncrona, por exemplo, né? Que você vai utilizar em outro componente, ela por trás para recuperar essas informações, aí não seria viável você fazer isso lá dentro da Action. A Action é somente para comunicação com a API. Eu só estou lhe mostrando como você pode fazer. Então você pode estar fazendo isso aqui ou diretamente no componente, o que seria a melhor forma de fazer, ok? E o funcionamento continua da mesma maneira. Beleza? Aí, lá na documentação do Vuex, ele também mostra que ele tem compatibilidade com o Vue DevTools. Olha só, eu tenho ele instalado aqui, ele é uma ferramenta do Google Chrome. Então aqui ele me mostra, por exemplo, todos os componentes, né? E aí, olha, tem a integração com o Vuex. Na integração do Vuex, ele me mostra os states, ou seja, os states que eu tenho lá declarados, né? Então eu tenho aqui o state de posts e dentro do state de posts eu tenho esse estado aqui, ó, posts. E se você ver, todas as informações que vieram de lá da nossa API. Ele mostra aqui também eventos. Por exemplo, se você disparar aqui novamente, ele vai mostrar, vamos ver. Ó, ele começa vazio e após a solicitação, quando ela terminar aqui, ele faz uma mutação no estado, que seria esse do posts, trazendo essas informações. E aí ele dispara, né, esses 7 posts. Ou seja, ele também mostra aqui toda essa parte de mudança de estado. E ele já vem integrado, né, com esse Vue DevTools. Então eu aconselho você baixar, se você precisar olhar de forma mais profunda como está acontecendo a mudança do estado e tudo mais. Então, essa é uma explicação muito básica de como integrar, certo? O Quasar com o Vuex, até porque ele já vem instalado e tudo mais, a gente só tem que utilizar. Mas se você quiser aprender de fato como funciona o Vuex, toda a parte mais teórica, todo o conceito e tudo mais, eu aconselho você a assistir a videoaula do Fábio Vedovelli e o artigo que eu vou estar colocando aí embaixo, beleza? Na próxima aula a gente vai estar tentando fazer o detalhamento dessas informações que vem da API, ou seja, como é um blog, a gente vai clicar no botão, por exemplo, ali no card e visualizar o artigo por completo, mudar de rota, fazer talvez uma nova requisição, já utilizando o Vuex. Essa foi só uma aula para a preparação do ambiente aí para a gente utilizar ele, beleza? Então valeu, galera. Valeu também porque essa semana a gente conseguiu 100 inscritos no canal. E isso aí é uma surpresa para mim, né? Pela repercussão que as videoaulas estão ganhando. Venho recebendo muitos comentários de agradecimento por estar fazendo as aulas. Então continuem acompanhando, continuem compartilhando aí com a galera que também estiver precisando. Porque o Quasar só vem para beneficiar tanto para nós desenvolvedores, quanto até mesmo para quem está, por exemplo, na faculdade, quer fazer um TCC de forma rápida, tudo mais, tá bom? Valeu, obrigado mais uma vez e até a próxima.